Nossos ancestrais trocaram a amplidão da natureza por multidões e ruas apertadas. Por quê? Se para a maioria a vida ficou mais dura. Depois que as cidades surgiram, era impossível voltar atrás. E ainda estamos pagando preço por estes pecados. Eu sou Kara Cooney, uma egiptóloga em uma busca internacional. Observo o comportamento humano passado e presente do ponto de vista do Egito Antigo. E quanto mais viajo pelo mundo, mais semelhanças eu vejo. Ao explorar como nos tornamos quem somos hoje, eu sempre retorno aos legados do Egito. Esta é a atual cidade de Luxor. Como no restante do mundo, a maioria dos egípcios vive em cidades populosas como esta. Mas nem sempre foi assim. Pouco antes dos antigos egípcios começarem a construir seus maiores monumentos, o próprio conceito de cidade era desconhecido. As cidades são uma invenção relativamente recente. Os humanos sempre foram caçadores e coletores que viviam em grupos familiares pequenos e nômades. Eles tinham poucas e se mudavam de acordo com as estações em busca de caça e das melhores frutas e vegetais. Mas hoje, mais da metade da população mundial vive em centros urbanos congestionados. Então, quando e por que as cidades surgiram? Que fatores levaram as populações a fincar raízes e construir prédios? Isso não aconteceu de repente. O primeiro passo foi a agricultura. Para se cultivar uma lavoura, era preciso ficar no mesmo lugar. A agricultura também gerou um grande excesso de alimento pela primeira vez na história. Graças a isso, enquanto os fazendeiros trabalhavam, algumas pessoas podiam fazer outras coisas. Pode parecer idílico, mas mesmo no Egito, com o solo extremamente fértil do Nilo, a vida no campo é difícil. Em muitos sentidos, era mais fácil ser nômade, seguir as migrações dos animais que eram caçados e coletar frutas e vegetais selvagens. Por mais natural que plantar o nosso próprio alimento pareça, o surgimento de fazendas e cidades foi uma ruptura radical na história humana. É a chamada Revolução Neolítica ou Agrícola, o período da história humana em que as pessoas ficaram presas à terra pela primeira vez. E quando isso aconteceu, tudo na sociedade humana mudou. Algumas das evidências mais antigas de agricultura de todo o mundo estão no Egito, num lugar chamado Fayum, cerca de 130 quilômetros ao sudoeste do Cairo. Boa parte de Fayum fica às margens do rio Nilo. É uma terra fértil, ideal para o cultivo. Mas ao longo dos milênios, o curso do Nilo mudou. A terra, que na antiguidade era nutrida pelo rio e por um grande lago, hoje é um deserto árido. Foi numa destas regiões que minha colega Vilank Vendrick encontrou recentemente evidências de uma antiga comunidade agrícola que data de 5.500 a.C., 3.000 anos antes da construção das primeiras pirâmides. Podemos dizer que essas trincheiras representam o primeiro povoado do Egito, ou a primeira evidência de um povoado, ou temos uma coisa mais antiga? Pode haver povoados mais antigos, mas não encontramos. Essa é a evidência mais antiga que temos de um povoado. E não é um povoado da forma que imaginamos, com ruas e casas. A equipe de Vilank estuda as camadas de material depositadas pelas pessoas ao longo do tempo. O nome da técnica é estratigrafia. Camadas escuras de cinzas revelam que os aldeões antigos construíram fogueiras em locais permanentes. Isso indica que este povo habitou este local por décadas. Algo que só poderia ser feito se o povo tivesse controle sobre sua fonte de alimento. E a única forma de se obter este controle era através da agricultura e da pecuária, no lugar da caça e da coleta. Eles não só plantavam trigo e cevada em lavouras, como também tinham ovelhas, carneiros e porcos. Encontramos muitos porcos. O interessante sobre os porcos é que eles não gostam de andar. Então, os porcos tendem a indicar uma vida sedentária.
Mas por que este povo antigo decidiu fincar raízes, plantar lavouras e construir uma comunidade? Mudanças climáticas podem ter permitido o cultivo. E é possível que a agricultura tenha se tornado necessária para alimentar mais gente. Ou talvez alguns tenham concluído que ao cultivar e controlar alimentos, eles teriam poder sobre os outros. É difícil determinar com precisão o que causou o salto para a agricultura, mas qualquer que tenha sido a inspiração, este povoado parece ter sido ocupado por 500 anos. Então a vida devia ser boa. É muito fácil quando se sabe onde estão os recursos. É só escolher um lugar e ir até onde as coisas estão. Havia um lago maravilhoso, repleto de peixes. Então eles tinham uma rotina bastante equilibrada. Este é o povoado agrícola mais antigo já encontrado no Egito. Mas em outras partes do mundo, as comunidades começaram a surgir milhares de anos antes. No centro da Turquia, foi erguida uma enorme estrutura protetora sobre uma das escavações arqueológicas mais importantes do mundo e o maior sítio neolítico já encontrado, o povoado de Çatalhöyük. As pessoas começaram a morar aqui quase 2000 anos antes de os primeiros fazendeiros surgirem às margens do Nilo. Çatalhöyük foi descoberta no final dos anos 1950. A arqueóloga Carrie Eklund concordou em me mostrar este sítio incrível. São muitas camadas. Esse lugar foi habitado por bastante tempo. Vocês sabem quanto? Ele foi habitado por cerca de 1.400 anos. Os primeiros ocupantes datam de 7.400 a.C. e abandonaram o local por volta de 6.000 a.C. E de quantas pessoas estamos falando? Estimamos uma população entre 3 e 8.000 pessoas, que deve ter mudado ao longo do tempo. Então este sítio não apenas é o mais antigo, como também é muito maior do que o de Fayum, no Egito. Esta é uma das primeiras cidades do mundo. As casas de Çatalhöyük foram construídas com tijolos de barro ou adobe em formas retangulares. Travessas de madeira sustentavam telhados feitos de barro e junco. Cada construção tinha 1, 2 ou 3 cômodos, separados por paredes mais finas. Olhando para um lugar como esse, parece natural que as pessoas vivessem entre 4 paredes, mas de certa forma foi uma mudança radical para pessoas que antes eram livres, móveis e vagavam pelos campos e agora iam morar em espaços apertados. E as casas onde eles moravam eram muito diferentes das casas em que vivemos hoje. São muito menores para começar. Não há espaço entre as paredes que dividem as casas. Elas eram muito próximas. Às vezes dividiam paredes, às vezes eram separadas por centímetros. Então não há ruas. E achamos que eles se deslocavam pelos telhados. E entravam nas casas por buracos no teto. As casas deviam acomodar de 8 a 10 pessoas e ficavam coladas umas às outras, como numa colmeia. Os arqueólogos já descobriram 18 camadas de construções em Çatalhöyük, uma profundidade de quase 7 andares. Uma construção durava aproximadamente 80 anos. E quando as pessoas iam abandonar uma casa, elas passavam por um processo especial. Primeiro limpavam a casa toda, esfregavam o chão, esfregavam as paredes, desmontavam o teto, tiravam as travessas e derrubavam a parte de cima das paredes. Depois preenchiam cuidadosamente o resto da habitação com terra e erguiam a casa nova em cima dela. Os arqueólogos chegaram a encontrar 4 casas alinhadas exatamente em cima da anterior, com as paredes, fornos e lareiras exatamente no mesmo lugar. Então, nesta cidade antiga, há uma continuidade notável ao longo do tempo. Há diversas teorias sobre quem morou em Çatalhöyük. Alguns arqueólogos acreditam que eram todos fazendeiros, que trabalhavam nas planícies inundáveis que cercavam a cidade. Mas outros acreditam que pelo menos alguns dos moradores eram livres para se dedicar a outras atividades, já que a comida era abundante. Se pensarmos em todas as atividades de uma cidade moderna, igrejas, cemitérios, zonas industriais, fábricas, residências, o que vemos em Çatalhöyük
É tudo isso reunido num espaço só, o lar. Eles enterravam os mortos sob o piso, eles cozinhavam, comiam e viviam no salão principal. Então cada família vivia sua própria vida aglomerada nessa cidade. Isso, mas ao mesmo tempo há um certo equilíbrio, porque eles viviam numa comunidade com outras 5.000 pessoas. Para os moradores de Çatalhöyük, este estilo de vida trouxe novos desafios, como lidar com dejetos humanos, lixo e doenças. Em Çatalhöyük, na Turquia, os arqueólogos trabalham há anos para escavar estas habitações neolíticas, algumas delas com mais de 9.000 anos de idade. Eles reconstruíram um dos lares antigos e o chamam de Casa Experimental. Pode descer, Caris. Ela nos dá uma ideia de como era a vida em uma das primeiras cidades do mundo. Temos um buraco de entrada ali, as pessoas desciam por uma escada ou algum tipo de escadaria. O forno ficava diretamente embaixo da porta para a fumaça sair. E a porta era a única fonte de ventilação e de luz, porque não encontramos evidências de janelas. E não é tão escuro, é bem iluminado. As paredes caiadas refletem a luz e criam uma sala bem clara. Casas como esta tinham pesados moinhos de pedra. Um indício claro de que estas pessoas dependiam de grãos e vagens, alimentos que precisam ser processados antes de consumidos. Uma coisa interessante sobre a dieta é que cada casa tinha uma área de armazenamento. Então, eles estocavam e preparavam a própria comida. Este equipamento de moagem era necessário para que eles pudessem comer. Então, eles não podiam simplesmente ir embora, porque teriam que transportar tudo isso, que é muito pesado, são bens imóveis. Eles estavam comprometidos a ficar aqui. E podemos ver isso claramente nas obras de arte. Esta é uma réplica do original. Isso, é uma réplica de uma pintura. Ela já foi interpretada de diversas formas. Alguns dizem que isso aqui é um vulcão. Ele se chama Hassan Dağ e nos dias claros é possível vê-lo daqui. Algumas pessoas acham que é a erupção do vulcão e que esses blocos representam as casas de Çatalhöyük. Uma interpretação alternativa diz que é a pele de um leopardo, porque sabemos que eles eram muito importantes. Tudo indica que a vida em Çatalhöyük era eficiente e sem sobressaltos. Este povo antigo claramente aprendeu a viver bem no mesmo lugar e com outras famílias por um longo período. Mas com os primeiros grandes aglomerados humanos da história, surgiram uma série de consequências desagradáveis. Com uma população de 6.000 pessoas dividindo o mesmo espaço ano após ano, sem nunca se mudar para uma área mais limpa, a higiene era um grande problema. E embora os restos mortais não conservem muitos indícios, doenças infecciosas e parasitas, como solitárias e piolhos, deviam ser comuns. A mudança para as cidades foi um caminho perigoso. E quanto ao lixo, como lidavam com ele? Eles acumulavam o lixo aqui mesmo. Havia espaços entre as construções que hoje nós chamamos de estrumeiras ou áreas de descarte. É onde eles depositavam todo o lixo doméstico e os dejetos humanos. Então devia ser bem mal cheiroso. Provavelmente. Devia ser... Nós sempre pensamos nisso. Devia cheirar muito mal, devia atrair moscas, devia haver ratos vivendo nos pequenos espaços entre as casas. Levando em conta os aspectos negativos, como infecções, doenças e vermes, a vida num lugar apertado e populoso como Çatalhöyük parece ser um retrocesso. Então, como era a vida antes da Revolução Agrícola? Povoados fixos. Para saber, basta seguir uma cultura que ainda sobrevive da caça e da coleta. Restam poucos destes povos, e a maioria deles vive em lugares remotos e inacessíveis. Mas, felizmente, existem pessoas que conservam a memória deste estilo de vida em áreas bem mais próximas. No estado do Oregon, vivem as tribos do Planalto, o Matila, Caiús e o Walla Walla. Estes nativos americanos ainda praticam a caça e a coleta. Embora vivam em aldeias e cidades permanentes a maior parte do tempo, ao longo de várias semanas por ano, na primavera e no outono, eles deixam o mundo urbano para trás e retornam ao estilo de vida nômade de seus ancestrais. Brian Connor e Ken Hall são caçadores tribais.
Por que as pessoas de ascendência indígena ainda tentam viver a moda antiga, caçando e coletando? Se houver uma pessoa que ainda fale a língua, ainda saiba como caçar e coletar e ainda conheça os costumes, se houver uma pessoa entre centenas, a cultura continuará viva. Bob Connor é diretora do Instituto Cultural Tribal, onde ensina os costumes antigos às novas gerações. Você acha que as tribos do Planalto vivem nessa área há cerca de 10 mil anos? No mínimo 10 mil anos. E eles nunca moraram em cidades, sempre em povoados menores? Nós morávamos em aldeias perto de rios e de vales. E em áreas protegidas, principalmente no inverno. E migrávamos junto com nossas fontes de alimento, quando as estações mudavam. A migração constante exigia pouca bagagem, especialmente em termos de abrigo. Marjorie Oaheneka aprendeu a caçar e coletar ainda na infância. Uma das palavras que sempre vem à mente das pessoas é nômade. É um termo correto em parte, mas não exatamente, porque não viajávamos à toa, havia um propósito por trás daquilo. Era migratório. Isso, o propósito era encontrar comida. O abrigo perfeito para este estilo de vida móvel era uma espécie de tenda, o tipi. As tribos do Planalto costumavam viajar em grupos familiares de cerca de 25 pessoas. Que prático! As mulheres da tribo eram responsáveis pela construção dos tipis. Esse vai aqui. Vocês fazem parecer fácil. Cada tipi abrigava 5 ou 6 membros da família. Construtores experientes podem erguer uma tenda em cerca de 20 minutos. Esse foi o meu melhor até agora. Ficou bom. Até que altura eu tenho que ir? Até o alto. Às vezes as meninas escalavam. Até lá. Até lá. Até lá. Ou subiam no ombro das outras. Ela vai precisar de uma cadeira. Eu preciso de uma cadeira. É a primeira vez que eu vou dizer isso na vida, viu? Eu não sou alto bastante. Anda, agora vai. Ah, agora sim. Ei! Marjorie, nem demoramos muito para montar. E eu fiquei pensando em como isso se compara à vida na cidade, em que todo mundo fica apertado em estruturas permanentes. Essa não parece uma forma ruim de se viver. E não era. Nós estamos sempre ao ar livre, nós nos mantemos ativos. Vocês caçam, montam cavalos, coletam, acampam de vez em quando em tendas como esta. É um estilo de vida saudável. Muito saudável. Foi só quando os não-índios chegaram que nós começamos a sofrer com doenças e outras coisas que restringiram a nossa longevidade. As novas doenças restringiram mais do que apenas a duração da vida dos índios. O avanço dos colonos brancos rumo ao oeste quase destruiu todo o seu estilo de vida. Os forasteiros queriam terra e queriam ser seus donos. Com a chegada das plantações e criações de gado, ergueram cercas e acabaram com a caça que vocês praticavam? Tudo mudou, era um novo conceito. Não podíamos entrar nas áreas em que caçávamos sazonalmente e tínhamos que mudar de lugar, o que gerava mais conflito. Embora em escala menor, e durante apenas parte do ano, as tribos do Planalto do Oregon manterão as tradições vivas enquanto houver raízes e frutas para colher e manadas para caçar. O nosso estilo de vida antigo foi provado ao longo de milhares de anos. E esse país tem apenas alguns séculos e, com as dificuldades que o mundo enfrenta hoje, pode ser que a gente volte a viver como antes. Então, se a civilização entrar em colapso, Sem vocês problema. sabem que Saberemos estarão sim o que fazer. Eu vou me mudar para cá. Vou começar a visitar o Oregon. Nós podemos te adotar. Vocês me adotam? Eu posso vir com caçar certeza, aqui? pode vir. Os humanos viveram como caçadores e coletores por milênios. Não foi por falta de conhecimento da técnica para plantar. Sabiam que se plantassem uma semente na terra, ela cresceria. Mas entendiam que um estilo de vida móvel fornecia um modo rico, saudável e flexível de se adaptar ao ambiente. Então, por que a mudança? A análise arqueológica recente de ossos antigos pode nos explicar. Esta é a Universidade de Tel Aviv, em Israel, que abriga os restos mortais de alguns dos primeiros humanos que habitaram o Mediterrâneo. Estou aqui para descobrir como a vida nas cidades afetou a saúde das pessoas entre 7 e 9 mil anos atrás. Usando métodos tradicionais e avançados, os cientistas podem aprender muito a partir destes ossos.
Alguns dos ossos parecem ter sido queimados, estão pretos. Os ossos ficavam embaixo do piso, muito perto do fogo. Israel Hershkovitz é um antropólogo físico consagrado. A análise de ossos humanos antigos é uma parte vital de seus estudos. Ossos longos, como braços e pernas, revelam muito sobre nutrição e doenças. Mas um único dente pode contar toda a história de vida e morte de um ser humano antigo. Então os dentes podem dizer... Os dentes podem informar sobre a dieta, sobre a saúde em geral, sobre o crescimento e desenvolvimento, sobre a rotina, sobre o que faziam, porque as pessoas usavam os dentes como ferramentas e não só para a alimentação. O Dr. Hershkovitz estudou milhares de espécimes do fim do período dos caçadores e coletores, conhecido como Natufiano, e dos primeiros fazendeiros do início do Neolítico. Através de uma análise microscópica e testes químicos, ele encontrou diferenças fundamentais entre os dois estilos de vida. De acordo com seu estudo, os fazendeiros do Neolítico, principalmente as mulheres, tinham vidas mais longas e menos violentas do que seus ancestrais caçadores e coletores. Então, a princípio, parece que viver em uma cidade era mais seguro e mais fácil. Mas a vida em povoados permanentes tinha um preço alto, mais desgastante em virtude do trabalho físico repetitivo nas lavouras e pior. Por exemplo, vemos aqui o que chamamos de nova formação óssea. Certo. Certo? Bem aqui. É uma placa de osso como um tapete. E o osso novo cobre o antigo. Certo. Isso é uma indicação clara de que essas pessoas tiveram alguma doença infecciosa, provavelmente tuberculose. Vivendo num ambiente contaminado e na companhia de animais, os animais recém-domesticados, a população humana ficou exposta a muitas doenças, o que explica a alta incidência de doenças inflamatórias encontradas nas primeiras comunidades agrícolas. A tuberculose era apenas uma das infecções ligadas à vida urbana. Doenças como sarampo, varíola, gripe, cólera, malária e peste bubônica podiam se espalhar como fogo pela cidade. Se a mudança para povoados permanentes significava mais doenças e para muitos uma vida mais dura, por que ela ocorreu? Qual era o benefício? A melhor evidência para responder a estas perguntas vem de uma das primeiras cidades do mundo. Esta é a atual cidade de Jericó. Hoje, cerca de 20 mil pessoas vivem aqui no território palestino, próximo ao Mar Morto. Acredita-se que Jericó seja uma das cidades continuamente habitadas mais antigas da Terra, estabelecida há cerca de 10 mil anos, provavelmente antes do primeiro povoado de Çatalhöyük. Estou escalando um dos primeiros muros conhecidos da história. Ele tem 9 mil anos de idade e pode até ser mais velho. Pode não parecer muito, mas a 1 metro, talvez 1,5 metros abaixo do solo. Além disso, ele está ligado a esta torre enorme, redonda e monumental, que tem uma escadaria em seu interior. Provavelmente a primeira escadaria da história humana. A maioria dos arqueólogos acredita que uma muralha e uma torre como estas só podem ter sido erguidas para defesa. Nas cidades havia algo a ser defendido: suprimentos de comida e todas as comodidades de uma vida sedentária. Pela primeira vez na história, as pessoas tinham uma coisa além de si mesmas e de suas famílias para proteger. Jericó era uma comunidade neolítica vibrante e movimentada. Os arqueólogos acreditam que cada lar havia acumulado bens de valor ao longo das temporadas, mantimentos como grãos e óleo e objetos fabricados. E eles tinham que ser defendidos. Os moradores faziam cestas, criavam tecidos em teares e transformavam a pele dos animais em couro. Outros moíam grãos ou assavam pão, uma das tarefas mais árduas e demoradas num lar antigo.
Exatamente por ser uma comunidade rica em recursos, as enormes muralhas que cercavam Jericó devem ter sido construídas para proteger estes valiosos bens. Quando os caçadores e coletores encontravam problemas, podiam simplesmente ir embora. Mas, para os habitantes da cidade, isso não era uma opção. Eles tinham que ficar e lutar. Avi Goldfer é especialista em revolução agrícola. O diferencial da agricultura era que eles colhiam e guardavam. Já os caçadores e coletores não guardavam nada. Quando alguém vive se deslocando, é difícil armazenar. Fazia parte da ética básica dos caçadores-coletores não guardar nada. Dividir igualmente e consumir logo. Dividir igualmente e usar imediatamente, sem demora para consumir. Assim que eles passaram a armazenar, enquanto outras pessoas na comunidade ou em outras comunidades não tinham o bastante. Bom, aí é que entra a política. E com a política surge inevitavelmente a disputa pelo controle das terras. Um conceito raramente visto entre caçadores e coletores. Para mim fica claro que quando o Neolítico começou e as pessoas começaram a colher coisas que plantaram alguns meses antes, a territorialidade se tornou uma questão importante. Foi o início das guerras e de todo o resto. De repente, o que antes era dividido tornou-se fonte de competição, conflito e guerra. E este não era o único problema. Inevitavelmente, algumas pessoas eram melhores do que as outras na produção e proteção do excesso de alimento. Quando as pessoas fincaram raízes, elas começaram a acumular riquezas. Isso mudou todo o sistema social, criando uma coisa que os seres humanos nunca tinham visto: ricos e pobres. Quando as aldeias se tornaram vilas e as vilas cidades, o poder e a riqueza da classe dominante atingiram novas alturas. E depois de aberta, esta porta jamais seria fechada. Nas cidades primitivas, como Çatalhöyük e provavelmente também em Jericó, a diferença entre o tamanho e o conforto das casas era pequena. Então, parecia não haver uma elite mais rica. Mas ao longo de milhares de anos, com a evolução das cidades, os conceitos de riqueza e pobreza e o abismo entre os poderosos e os miseráveis tornaram-se familiares e aceitos em todo o mundo. Esta é a cidade antiga de Éfeso. Originalmente uma colônia mercantil grega na costa da Turquia, ela foi anexada ao Império Romano no século II a.C. Era habitada por comerciantes ricos, artesãos de classe média e escravos miseráveis. Éfeso foi fundada pelos gregos no século IV a.C. Sob os romanos, ela cresceu, tornando-se um dos maiores portos do Mar Egeu, com mais de 500 mil de habitantes. Era claramente uma cidade fabulosa. Uma metrópole com ruas pavimentadas em mármore, mercados, uma linda biblioteca com mais de 12.000 pergaminhos e um imenso anfiteatro, com capacidade para 20.000 espectadores. Éfeso tinha todos os indícios de uma cidade moderna. Prédios monumentais, população diversa, profissões que definiam o status social e uma elite dominante que vivia em lares opulentos como este. Estou caminhando por vilas antigas na cidade de Éfeso e elas estão incrivelmente bem preservadas. Temos mosaicos no piso, afrescos nas paredes, átrios, fontes, o tipo de coisa com a qual a elite gostava de se cercar. Podemos ver outras salas, onde eles recebiam visitas. Salas com mosaicos rebuscados e lindos afrescos que chamam a atenção pela cor. É fácil ver a divisão entre os ricos e os pobres em Éfeso. Isso porque aqui, como em várias cidades ao redor do mundo, as regras haviam mudado. Uma minoria havia descoberto como extrair impostos e trabalho da maioria e tornou-se rica ao fazer isso. As evidências desta exploração econômica estão em toda parte no mundo antigo, incluindo em um sítio arqueológico incrivelmente bem preservado na América do Sul.
Estou na costa do Peru, numa cidade antiga chamada Chanchan. Do ano 1000 a 1450, ela foi uma grande metrópole. Em seu auge, ela teve mais de 30.000 habitantes, todos membros de uma complexa civilização chamada Timo. Chanchan era o centro do poder, de onde os reis Timos controlavam um vasto império. No centro da cidade havia um complexo de palácios imperiais, cercado por altas muralhas. Elas separavam a realeza e a elite, física e simbolicamente, dos comuns. Mas a elite também dependia dos frutos do trabalho da plebe. Os artesãos forneciam tapetes rebuscados, tecidos, cerâmica e produtos de metal. Eles produziam estes bens extravagantes para o palácio, mas como membros de uma classe inferior não tinham acesso aos espaços reais em seu interior. O que a princípio parece não ser nada além de um labirinto de paredes de adobe decorativas, é na verdade uma série de barreiras elaboradas, projetadas para restringir a entrada às áreas onde eram guardadas as riquezas de Chanchan. O arqueólogo Jason Turri mostra as evidências de desigualdade social nesta cidade. O acesso a essa área, por estar no centro da praça, era estritamente controlado. Então, estamos no centro. Eu notei que há diversas passagens sinuosas e as paredes eram muito altas. É difícil entrar nesse espaço. Eles controlavam os bens valiosos, garantindo que ninguém pegasse e decidiam o que ia para onde. Sem dúvida. O imperador não poupou esforços para dificultar o acesso a essas áreas internas de armazenamento. O movimento no interior desses muros, que eram altos, era muito controlado e muito lento também. Os Timos acreditavam que o status social havia sido determinado pela própria criação. De acordo com seus mitos, o Deus Sol povoou a Terra com 3 ovos. Um de ouro para a elite dominante, um de prata para os sábios e um de cobre para todos os outros. E o lugar de todos os outros era do lado de fora das muralhas do palácio. Chanchan foi uma cidade de reis, mas também pode ter sido uma cidade de miseráveis. Estamos do outro lado do muro e eu vejo imediatamente a diferença na arquitetura. Essas são as ruínas de uma estrutura. Podemos ver que é uma construção, mas não era nada parecida com o palácio. Parede. Olhando em volta, é possível discernir os contornos das construções, mas não há absolutamente nada de grandioso no que temos aqui. Aqui é onde os lares e oficinas rústicos de adobe dos artesãos de Chanchan ficavam. Isso é uma característica de cidades antigas em todo o mundo. A maior parte da população era controlada por uma pequena elite. E era uma armadilha. Essas pessoas não viviam tão bem quanto aquelas, mas o que elas podiam fazer? Estavam presas a essa cidade e não tinham mais para onde ir. Certo. Após um certo ponto, restam poucas opções para se escapar de um sistema como esse. Um sistema de separação social e separação econômica extremas. Muita gente deve pensar eles deviam voltar a ser caçadores e coletores, já que todos eram iguais, mas isso não era uma coisa que eles podiam simplesmente fazer porque a memória de como caçar ou colher já tinha sido extinta. Isso. Impérios regionais como Timo surgiram em diversas partes do Novo Mundo, com uma elite que se considerava invencível. Mas era apenas uma ilusão. Às vezes, seu poder e alcance eram surpreendentemente frágeis. No século XVI, exploradores espanhóis se depararam com uma vista impressionante nas selvas do sul do México. Uma cidade abandonada, repleta de magníficas estruturas de pedra, pirâmides, templos e palácios. A população maia local chamava as ruínas de Otolum, que significa terra com casas fortes. O nome espanhol Palenque significa fortificação. Embora o nome evoque força, Palenque, como a maioria das cidades ao longo da história, estava destinada ao fracasso. Colossais templos de pedra como este em Palenque, no México, foram construídos por reis poderosos que podiam mobilizar a mão de obra e os recursos de toda uma região.
Estes reis, com uma força de trabalho gigantesca, transformaram Palenque numa enorme cidade-estado, que floresceu entre os anos 400 e 800. No auge da cidade, cerca de 7.000 pessoas viviam apertadas nesta pequena área. Os reis continuaram construindo cada vez mais estruturas grandiosas, alardeando seu direito ao trono. Mapeamentos recentes identificaram quase 1.500 construções, e os arqueólogos dizem ter revelado apenas uma fração da grande cidade cerimonial. Por 5 séculos, as terras cultivadas e selvagens ao redor de Palenque forneceram alimento e recursos o bastante para que a cidade crescesse e sua população prosperasse. A localização era boa. O arqueólogo Benito Venegas estuda Palenque. Há 5 rios que cortam Palenque, então havia água suficiente para consumo humano. E ao norte há uma grande parede, é um penhasco, e atrás uma montanha. É uma proteção natural, Sim, é uma proteção natural, é isso. Mas algo deu errado. Como em praticamente todas as cidades antigas do mundo, a estrutura de poder entrou em colapso e os prédios se transformaram em ruínas. Palenque foi abandonada em menos de 100 anos. No ano 900, a selva já havia começado a tomar conta da cidade grandiosa. Qual foi a causa desta queda apocalíptica? Antes da construção dos templos, eles começaram a cortar todas as árvores ao redor de Palenque. As árvores eram usadas como combustível na fabricação de estuque para revestir as enormes construções de pedra. 1 tonelada de estuque exigia a queima de 3 toneladas de lenha. A madeira era abundante, mas apenas por algum tempo. Quando a demanda superou a produção, a floresta ao redor de Palenque desapareceu. E sem as raízes para sustentá-lo, o solo da selva logo erodiu. E sem as árvores não havia solo bastante para que o milho e o feijão crescessem direito. Com o aumento da competição por recursos, Palenque foi tomada pela guerra. E também há evidências de uma seca devastadora no século IX. Hoje, acredita-se que a morte desta cidade, como a de cidades antigas em todo o mundo, se deveu à expansão além de seus recursos naturais. Quando uma cidade cresce muito e rápido demais, o colapso é inevitável. Na mesma época em que Palenque afundava, uma cidade do outro lado do mundo ganhava importância. Entre os séculos IX e XV, a antiga cidade de Angkor, no Camboja, foi uma metrópole ampla e vibrante. Repleta de templos magníficos, altares e palácios, além de milhares de casas para acomodar sua enorme população. Angkor era a capital do Império Khmer, o maior e mais poderoso do Sudeste Asiático. Cada governante Khmer expandiu a cidade, que chegou a cobrir quase 2.600 quilômetros quadrados. É a maior cidade pré-industrial já descoberta. Maior do que todos os 5 distritos de Nova York. Arqueólogos atribuem este crescimento notável ao sistema de abastecimento de água altamente sofisticado da cidade. No ano 2000, imagens de radar da NASA revelaram uma rede intrincada de canais migratórios. Este feito incrível de planejamento e engenharia capturava a água durante as monções anuais e a distribuía durante os meses de seca para consumo e irrigação. O sistema funcionava tão bem que Angkor continuou crescendo desenfreadamente, até atingir mais de 1 milhão de habitantes. Ironicamente, o sistema de abastecimento que permitiu o crescimento de Angkor também pode ter causado sua ruína. Ao longo dos séculos, tornou-se cada vez mais difícil manter a infraestrutura colossal. Quando o sistema de água entrou em colapso, uma seca implacável aumentou a crise. A cidade enfraquecida tornou-se vulnerável a invasores, que aproveitaram a chance.
As causas por trás do colapso e abandono de Angkor são similares às de Palenque e de quase todas as outras cidades antigas. Superpopulação, crescimento desenfreado e esgotamento rápido dos recursos naturais levaram estas cidades ao fracasso. Uma lição cruel sobre as limitações da tecnologia. Ao longo dos últimos 10.000 anos, as cidades se transformaram de simples aglomerados de casas de barro em complexas teias de concreto e ar. Nosso estilo de vida moderno parece inabalável. Mas, desde o início da Revolução Agrícola, incontáveis cidades cederam sob o próprio peso. Os mesmos problemas ainda assombram todas as cidades do mundo atualmente. Com as populações metropolitanas em expansão contínua, o crime, a exploração e a subnutrição ainda dominam o cenário urbano. A divisão entre ricos e pobres era óbvia em cidades antigas como Éfeso ou Changchun. E também é óbvia nas cidades modernas. Parece até que a natureza das cidades é reunir as pessoas em espaços grandes e apertados e depois dividi-las de acordo com etnia, ocupação, religião e status. Jerusalém é uma destas cidades, onde uma população altamente concentrada, porém dividida, compete por recursos limitados. Nimrod Luz estuda estes conflitos em Jerusalém há mais de 20 anos. Esse é o bairro cristão. E o bairro muçulmano fica aqui. Estas comunidades distintas vivem muito próximas às outras, ombro a ombro. Esse é o bairro judeu reformado. E para terminar, esse é o pequeno bairro armênio. É nesse espaço que nós vivemos. Nimrod acredita que os problemas gerados por esta aglomeração são típicos de qualquer cidade. É estonteante, eu não conseguiria encontrar o caminho aqui. Então, além de me sentir perdida, eu estou confusa, porque há tantas camadas de religião, de etnia Eu acho que a palavra-chave é estonteante. Há pessoas com quem não falamos, há comunidades que não sabemos como funcionam, onde fazem compras. Quando pessoas diferentes não se misturam, não sabem como reagir uma a outra, elas optam pela indiferença. Todos os aspectos da interação social são intensificados na panela de pressão das cidades. Eu diria que a diferença entre as comunidades pastorais e as urbanas é o que está em jogo. Nas comunidades urbanas há muito mais em jogo. As coisas são mais complexas e mais elaboradas. Profundas. Mais profundas, é. O ser humano moderno existe há centenas de milhares de anos. Mas só começamos a viver em cidades há menos de 10.000 anos. Quase todas as cidades da antiguidade foram arruinadas e foram substituídas. Temos mais cidades e cidades maiores e não há um fim à vista. Os problemas urbanos de saneamento, doenças e abastecimento de água foram neutralizados por avanços na medicina e na engenharia, permitindo que a população mundial explodisse. Mas estaríamos à beira de uma nova onda de colapsos urbanos? A Terra nunca teve uma população humana tão grande. São quase 7 bilhões de pessoas, a maioria vivendo em cidades. A água potável é cada vez mais escassa. Doenças infecciosas fatais estão se alastrando. A competição por petróleo, árvores e espaço tornou-se feroz. A violência está aumentando. A vida na cidade seria apenas uma fase passageira? Versão brasileira Vox Mundi.
Nossos ancestrais trocaram a amplidão da natureza por multidões e ruas apertadas. Por quê? Se para a maioria a vida ficou mais dura. Depois que as cidades surgiram, era impossível voltar atrás. E ainda estamos pagando preço por estes pecados. Eu sou Kara Cooney, uma egiptóloga em uma busca internacional. Observo o comportamento humano passado e presente do ponto de vista do Egito Antigo. E quanto mais viajo pelo mundo, mais semelhanças eu vejo. Ao explorar como nos tornamos quem somos hoje, eu sempre retorno aos legados do Egito. Esta é a atual cidade de Luxor. Como no restante do mundo, a maioria dos egípcios vive em cidades populosas como esta. Mas nem sempre foi assim. Pouco antes dos antigos egípcios começarem a construir seus maiores monumentos, o próprio conceito de cidade era desconhecido. As cidades são uma invenção relativamente recente. Os humanos sempre foram caçadores e coletores que viviam em grupos familiares pequenos e nômades. Eles tinham poucas e se mudavam de acordo com as estações em busca de caça e das melhores frutas e vegetais. Mas hoje, mais da metade da população mundial vive em centros urbanos congestionados. Então, quando e por que as cidades surgiram? Que fatores levaram as populações a fincar raízes e construir prédios? Isso não aconteceu de repente. O primeiro passo foi a agricultura. Para se cultivar uma lavoura, era preciso ficar no mesmo lugar. A agricultura também gerou um grande excesso de alimento pela primeira vez na história. Graças a isso, enquanto os fazendeiros trabalhavam, algumas pessoas podiam fazer outras coisas. Pode parecer idílico, mas mesmo no Egito, com o solo extremamente fértil do Nilo, a vida no campo é difícil. Em muitos sentidos, era mais fácil ser nômade, seguir as migrações dos animais que eram caçados e coletar frutas e vegetais selvagens. Por mais natural que plantar o nosso próprio alimento pareça, o surgimento de fazendas e cidades foi uma ruptura radical na história humana. É a chamada Revolução Neolítica ou Agrícola, o período da história humana em que as pessoas ficaram presas à terra pela primeira vez. E quando isso aconteceu, tudo na sociedade humana mudou. Algumas das evidências mais antigas de agricultura de todo o mundo estão no Egito, num lugar chamado Fayum, cerca de 130 quilômetros ao sudoeste do Cairo. Boa parte de Fayum fica às margens do rio Nilo. É uma terra fértil, ideal para o cultivo. Mas ao longo dos milênios, o curso do Nilo mudou. A terra, que na antiguidade era nutrida pelo rio e por um grande lago, hoje é um deserto árido. Foi numa destas regiões que minha colega Vilank Vendrick encontrou recentemente evidências de uma antiga comunidade agrícola que data de 5.500 a.C., 3.000 anos antes da construção das primeiras pirâmides. Podemos dizer que essas trincheiras representam o primeiro povoado do Egito, ou a primeira evidência de um povoado, ou em espaços apertados. E as casas onde eles moravam eram muito diferentes das casas em que vivemos hoje. São muito menores para começar. Não há espaço entre as paredes que dividem as casas. Elas eram muito próximas. Às vezes dividiam paredes, às vezes eram separadas por centímetros. Então não há ruas. E achamos que eles se deslocavam pelos telhados. E entravam nas casas por buracos no teto. As casas deviam acomodar de 8 a 10 pessoas e ficavam coladas umas às outras, como numa colmeia. Os arqueólogos já descobriram 18 camadas de construções em Çatalhöyük, uma profundidade de quase 7 andares. Uma construção durava aproximadamente 80 anos. E quando as pessoas iam abandonar uma casa, elas passavam por um processo especial. Primeiro limpavam a casa toda. Esfregavam o chão, esfregavam as paredes.
desmontavam o teto, tiravam as travessas e derrubavam a parte de cima das paredes. Depois preenchiam cuidadosamente o resto da habitação com terra e erguiam a casa nova em cima dela. Os arqueólogos chegaram a encontrar 4 casas alinhadas exatamente em cima da anterior, com as paredes, fornos e lareiras exatamente no mesmo lugar. Então, nesta cidade antiga, há uma continuidade notável ao longo do tempo. Há diversas teorias sobre quem morou em Çatalhöyük. Alguns arqueólogos acreditam que eram todos fazendeiros, que trabalhavam nas planícies inundáveis que cercavam a cidade. Mas outros acreditam que pelo menos alguns dos moradores eram livres para se dedicar a outras atividades, já que a comida era abundante. Se pensarmos em todas as atividades de uma cidade moderna, igrejas, cemitérios, zonas industriais, fábricas, residências, o que vemos em Çatalhöyük é tudo isso reunido num espaço só, o lar. Eles enterravam os mortos sob o piso, eles cozinhavam, comiam e viviam no salão principal. Então cada família vivia sua própria vida aglomerada nessa cidade. Isso, mas ao mesmo tempo há um certo equilíbrio, porque eles viviam numa comunidade com outras 5.000 pessoas. Para os moradores de Çatalhöyük, este estilo de vida trouxe novos desafios, como lidar com dejetos humanos, lixo e doenças. Em Çatalhöyük, na Turquia, os arqueólogos trabalham há anos para escavar estas habitações neolíticas. Algumas delas com mais de 9.000 anos de idade. Eles reconstruíram um dos lares antigos e o chamam de Casa Experimental. Pode descer, Caris. Ela nos dá uma ideia de como era a vida em uma das primeiras cidades do mundo. Temos um buraco de entrada ali, as pessoas desciam por uma escada ou algum tipo de escadaria. O forno ficava diretamente embaixo da porta para a fumaça sair. E a porta era a única fonte de ventilação e de luz, porque não encontramos evidências de janelas. E não é tão escuro, é bem iluminado. As paredes caiadas refletem a luz e criam uma sala bem clara. Casas como esta tinham pesados moinhos de pedra. Um indício claro de que estas pessoas dependiam de grãos e vagens. Alimentos que precisam ser processados antes de consumidos. Uma coisa interessante sobre a dieta é que cada casa tinha uma área de armazenamento. Então, eles estocavam e preparavam a própria comida. Este equipamento de moagem era necessário para que eles pudessem comer. Então, eles não podiam simplesmente ir embora, porque teriam que transportar tudo isso, que é muito pesado, são bens imóveis. Eles estavam comprometidos a ficar aqui. E podemos ver isso claramente nas obras de arte. Esta é uma réplica do original. Isso, é uma réplica de uma pintura. Ela já foi interpretada de diversas formas. Alguns dizem que isso aqui é um vulcão. Ele se chama Hasan Dağ e nos dias claros é possível vê-lo daqui. Algumas pessoas acham que é a erupção do vulcão e que esses blocos representam as casas de Çatalhöyük. Uma interpretação alternativa diz que é a pele de um leopardo, porque sabemos que eles eram muito importantes. Tudo indica que a vida em Çatalhöyük era eficiente e sem sobressaltos. Este povo antigo claramente aprendeu a viver bem no mesmo lugar e com outras famílias por um longo período. Mas com os primeiros grandes aglomerados humanos da história, surgiram uma série de consequências desagradáveis. Com uma população de 6.000 pessoas dividindo o mesmo espaço ano após ano, sem nunca se mudar para uma área mais limpa, a higiene era um grande problema. E embora os restos mortais não conservem muitos indícios, doenças infecciosas e parasitas, como solitárias e piolhos, deviam ser comuns. A mudança para as cidades foi um caminho perigoso. E quanto ao lixo, como lidavam com ele? Eles acumulavam o lixo aqui mesmo. Havia espaços entre as construções que hoje nós chamamos de estrumeiras ou áreas de descarte. É onde eles depositavam todo o lixo doméstico e os dejetos humanos. Então devia ser bem mal cheiroso. Devia ser... Nós sempre pensamos nisso. Devia cheirar muito mal, devia atrair moscas, devia haver ratos vivendo nos pequenos espaços entre as casas.
Levando em conta os aspectos negativos, como infecções, doenças e vermes, a vida num lugar apertado e populoso como Çatalhöyük parece ser um retrocesso. Então, como era a vida antes da Revolução Agrícola? Povoados fixos. Para saber, basta seguir uma cultura que ainda sobrevive da caça e da coleta. Restam poucos destes povos, e a maioria deles vive em lugares remotos e inacessíveis. Mas, felizmente, existem pessoas que conservam a memória deste estilo de vida em áreas bem mais próximas. No estado do Oregon, vivem as tribos do Planalto, o Matila, Caiús e o Walla Walla. Estes nativos americanos ainda praticam a caça e a coleta. Embora vivam em aldeias e cidades permanentes a maior parte do tempo, ao longo de várias semanas por ano, na primavera e no outono, eles deixam o mundo urbano para trás e retornam ao estilo de vida nômade de seus ancestrais. Brian Connor e Ken Hall são caçadores tribais. Por que as pessoas de ascendência indígena ainda tentam viver a moda antiga, caçando e coletando? Se houver uma pessoa que ainda fale a língua, ainda saiba como caçar e coletar e ainda conheça os costumes, se houver uma pessoa entre centenas, a cultura continuará viva. Bob Connor é diretora do Instituto Cultural Tribal, onde ensina os costumes antigos às novas gerações. Você acha que as tribos do Planalto vivem nessa área há cerca de 10 mil anos? No mínimo 10 mil anos. E eles nunca moraram em cidades, sempre em povoados menores? Nós morávamos em aldeias perto de rios e de vales. E em áreas protegidas, principalmente no inverno. E migrávamos junto com nossas fontes de alimento, quando as estações mudavam. A migração constante exigia pouca bagagem, especialmente em termos de abrigo. Marjorie Oaxaca aprendeu a caçar e coletar ainda na infância. Uma das palavras que sempre vem à mente das pessoas é nômade. É um termo correto em parte, mas não exatamente porque não viajávamos à toa. Havia um propósito por trás daquilo. Era migratório. Isso, o propósito era encontrar comida. O abrigo perfeito para este estilo de vida móvel era uma espécie de tenda, o tipi. As tribos do Planalto costumavam viajar em grupos familiares de cerca de 25 pessoas. Que prático! As mulheres da tribo eram responsáveis pela construção dos tipis. Esse vai aqui. Vocês fazem parecer fácil. Cada tipi abrigava 5 ou 6 membros da família. Construtores experientes podem erguer uma tenda em cerca de 20 minutos. Esse foi o meu melhor até agora. Ficou bom. Até que altura eu tenho que ir? Até o alto. Às vezes as meninas escalavam. Até lá. Até lá. Até lá. Ou subiam no ombro das outras. Ela vai precisar de uma cadeira. Eu preciso de uma cadeira. É a primeira vez que eu vou dizer isso na vida, viu? Eu não sou alto bastante. Anda, agora vai. Ah, agora sim. Ei! Marjorie, nem demoramos muito para montar. E eu fiquei pensando em como isso se compara à vida na cidade, em que todo mundo fica apertado em estruturas permanentes. Essa não parece uma forma ruim de se viver. E não era. Nós estamos sempre ao ar livre, nós nos mantemos ativos. Vocês caçam, montam cavalos, coletam, acampam de vez em quando em tendas como esta. É um estilo de vida saudável. Muito saudável. Foi só quando os não-índios chegaram que nós começamos a sofrer com doenças e outras coisas que restringiram a nossa longevidade. As novas doenças restringiram mais do que apenas a duração da vida dos índios. O avanço dos colonos brancos rumo ao oeste quase destruiu todo o seu estilo de vida. Os forasteiros queriam terra e queriam ser seus donos. Com a chegada das plantações e criações de gado, ergueram cercas e acabaram com a caça que vocês praticavam? Tudo mudou, era um novo conceito. Não podíamos entrar nas áreas em que caçávamos sazonalmente e tínhamos que mudar de lugar, o que gerava mais conflito. Embora em escala menor,
E durante apenas parte do ano, as tribos do Planalto do Oregon manterão as tradições vivas enquanto houver raízes e frutas para colher e manadas para caçar. O nosso estilo de vida antigo foi provado ao longo de milhares de anos. E esse país tem apenas alguns séculos e, com as dificuldades que o mundo enfrenta hoje, pode ser que a gente volte a viver como antes. Então, se a civilização entrar em colapso, Sem vocês problemas. sabem que Saberemos estarão sim o que fazer. Eu vou me mudar pra cá. Vou começar a visitar o Oregon. Nós podemos te adotar. Vocês me adotam? Eu claro, posso vir com caçar certeza, aqui? pode vir. Os humanos viveram como caçadores e coletores por milênios. Não foi por falta de conhecimento da técnica para plantar. Sabiam que se plantassem uma semente na terra, ela cresceria. Mas entendiam que um estilo de vida móvel fornecia um modo rico, saudável e flexível de se adaptar ao ambiente. Então, por que a mudança? A análise arqueológica recente de ossos antigos pode nos explicar. Esta é a Universidade de Tel Aviv, em Israel, que abriga os restos mortais de alguns dos primeiros humanos que habitaram o Mediterrâneo. Estou aqui para descobrir como a vida nas cidades afetou a saúde das pessoas entre 7 e 9 mil anos atrás. Usamos uma coisa mais antiga. Pode haver povoados mais antigos, mas não encontramos. Essa é a evidência mais antiga que temos de um povoado. E não é um povoado da forma que imaginamos, com ruas e casas. A equipe de Vilank estuda as camadas de material depositadas pelas pessoas ao longo do tempo. O nome da técnica é estratigrafia. Camadas escuras de cinzas revelam que os aldeões antigos construíram fogueiras em locais permanentes. Isso indica que este povo habitou este local por décadas. Algo que só poderia ser feito se o povo tivesse controle sobre sua fonte de alimento. E a única forma de se obter este controle era através da agricultura e da pecuária, no lugar da caça e da coleta. Eles não só plantavam trigo e cevada em lavouras, como também tinham ovelhas, carneiros e porcos. Encontramos muitos porcos. O interessante sobre os porcos é que eles não gostam de andar. Então, os porcos tendem a indicar uma vida sedentária. Mas por que este povo antigo decidiu fincar raízes, plantar lavouras e construir uma comunidade? Mudanças climáticas podem ter permitido o cultivo. E é possível que a agricultura tenha se tornado necessária para alimentar mais gente. Ou talvez alguns tenham concluído que ao cultivar e controlar alimentos, eles teriam poder sobre os outros. É difícil determinar com precisão o que causou o salto para a agricultura, mas qualquer que tenha sido a inspiração, este povoado parece ter sido ocupado por 500 anos. Então a vida devia ser boa. É muito fácil quando se sabe onde estão os recursos. É só escolher um lugar e ir até onde as coisas estão. Havia um lago maravilhoso, repleto de peixes. Então eles tinham uma rotina bastante equilibrada. Este é o povoado agrícola mais antigo já encontrado no Egito. Mas em outras partes do mundo, as comunidades começaram a surgir milhares de anos antes. No centro da Turquia foi erguida uma enorme estrutura protetora sobre uma das escavações arqueológicas mais importantes do mundo e o maior sítio neolítico já encontrado, o povoado de Çatalhöyük. As pessoas começaram a morar aqui quase 2000 anos antes de os primeiros fazendeiros surgirem às margens do Nilo. Çatalhöyük foi descoberta no final dos anos 1950. A arqueóloga Carrie Eklund concordou em me mostrar este sítio incrível. São muitas camadas. Esse lugar foi habitado por bastante tempo. Vocês sabem quanto? Ele foi habitado por cerca de 1.400 anos. Os primeiros ocupantes datam de 7.400 a.C. e abandonaram o local por volta de 6.000 a.C. E de quantas pessoas estamos falando? Estimamos uma população entre 3 e 8 mil pessoas, que deve ter mudado ao longo do tempo. Então este sítio não apenas é o mais antigo, como também é muito maior do que o de Fayum, no Egito. Esta é uma das primeiras cidades do mundo. As casas de Çatalhöyük foram construídas com tijolos de barro ou adobe em formas retangulares.
Travessas de madeira sustentavam telhados feitos de barro e junco. Cada construção tinha 1, 2 ou 3 cômodos, separados por paredes mais finas. Olhando para um lugar como esse, parece natural que as pessoas vivessem entre 4 paredes, mas de certa forma foi uma mudança radical para pessoas que antes eram livres, móveis e vagavam pelos campos e agora iam morar